E o primeiro apontamento é sobre a intervenção da Sra. Deputada do PSD, Elsa Cordeiro, para repor a verdade. Disse a Sra. Deputada, e eu cito textualmente, que a redução da dívida pública é um objetivo para o qual o Governo tem trabalhado. É preciso dizer que desde que o Governo tomou posse, a dívida pública aumentou. E aumentou, em valores absolutos, 51 mil milhões de euros. Passando, na ótica de Maastricht, 108% para 134%. Portanto, é preciso deixar isto bem claro, que desde que este Governo tomou posse, e afirmando que o seu objetivo é reduzir a dívida pública, a verdade é que ela cresceu em mais de 51 mil milhões de euros no período em que o Governo esteve em funções. Mas tem que corrigir outra afirmação da Sra. Deputada, que disse aqui, e cito, os juros da dívida pública atingiram mínimos históricos. É falso. Talvez a Sra. Deputada estivesse a pensar nas taxas de juros nas emissões de dívida pública, porque os juros da dívida pública, pagos anualmente pelo Estado português, atingirão este ano, como o Sr. Secretário de Estado já o disse aqui e até mostrou ali no gráfico, máximos históricos. O Sr. Secretário de Estado já reconheceu aqui, e o Governo também, que este ano os juros pagos pela dívida pública serão maiores do que o ano passado e atingirão máximos históricos. Portanto, a Sra. Deputada equivocou-se, disse que os juros atingiram mínimos históricos, na realidade atingiram máximos históricos, como já foi comprovado, aliás, pelo próprio Sr. Secretário de Estado. Mas o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, há poucos minutos, que o saldo primário este ano seria marginalmente positivo, creio que referiu o valor de 0,3%. Ora, nós sabemos que, de acordo com um estudo da UTAU, que aliás é corroborado por outros estudos de outras entidades nacionais e internacionais, para que a dívida pública seja sustentável, é necessário que este saldo primário seja, nos próximos 20 anos, em média, superior a 3,6%. Ora, 0,3% marginalmente positivo, como referiu o Sr. Secretário de Estado, é muito inferior aos 3,6% que seriam necessários de saldo primário nos próximos 20 anos para que até 2035 o valor da dívida descesse abaixo dos 60% do PIB. O valor varia de estudo para estudo, há quem fale em 3,6%, 3%, 3,5%, mas de qualquer forma esses valores são muito superiores àqueles que o Sr. Secretário de Estado acabou de reconhecer que serão atingidos, ou espera que sejam atingidos este ano. A conclusão é a dívida pública é insustentável e não vai entrar numa trajetória descendente. Mas agora passando à execução orçamental dos 8 primeiros meses deste ano. E o que esta execução orçamental vem confirmar e reconfirmar é que a política do Governo empobrece quem vive do seu trabalho. O Sr. Secretário de Estado falou no aumento da receita fiscal, deu-nos os valores, aliás, encontram-se no documento de execução orçamental, mas esqueceu-se de desagregar pelos diferentes impostos. Disse apenas, e é confirmado pelos dados que lá se encontram, que se espera que a receita fiscal este ano aumente, mas não desagregou pelos diferentes impostos. Eu gostaria então de fazer esse trabalho que o Sr. Secretário de Estado optou por não fazer, e considerando os 3 impostos que mais contribuem para a receita fiscal, o IVA, o IRS e o RC. Começando pelo IRS. Tenho aqui um gráfico que mostra a evolução ao longo deste ano da execução orçamental em termos de IRS, variação homóloga acumulada. E o gráfico é este. Temos seus deputados que durante todo o ano, até agosto, o valor, a variação homóloga acumulada atingiu em agosto de 2011 11,8%. Ou seja, em agosto deste ano, comparado com os primeiros 8 meses do ano passado, cobrou-se mais 11,8% de IRS. Os valores foram variando ao longo do ano, mas penso que deste gráfico é possível concluir que há uma tendência clara de aumento da cobrança da receita de IRS este ano. Sobre isto não há dúvidas. Vejamos agora o IVA, um outro imposto contribuinte para a receita. O IVA, em agosto de 2014, a cobrança aumentou 7,9% relativamente aos primeiros 8 meses do ano passado. Os valores também variaram muito ao longo do ano, mas é possível também tirar daqui uma conclusão que este ano o IVA arrecadado será superior ao IVA arrecadado no ano passado. Vejamos agora o terceiro imposto, IRC. Contrariamente aos outros dois, a cobrança de IRC, a receita de IRC, diminuiu. E diminuiu em todos os meses. E em agosto de 2014,
2014 diminuiu relativamente aos 8 primeiros meses. Eu sei que incomoda, Sr. Deputado, o confronto destes gráficos, a desagregação incomoda, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, mas a verdade é que quando olhamos para aqui, a cobrança de IRC em todos os meses, relativamente ao ano anterior, diminuiu. Em agosto deste ano era de menos 4,3%. IRS aumenta, IVA aumenta, IRC diminui. É verdade que a receita fiscal arrecadada aumentou, e os números da execução orçamental assim o comprovam, mas é sustentada pelo aumento do IVA e do IRS, que além de sustentar esse aumento, ainda compensa a diminuição de receita do IRC. De acordo com os dados disponibilizados no documento distribuído sobre a execução orçamental, a cobrança de IRC diminuiu nos primeiros 8 meses deste ano, relativamente aos 8 primeiros meses do ano passado, em 112 milhões de euros. O IRS aumentou 870 milhões de euros e o IVA aumentou 676 milhões de euros. Ou seja, o imposto sobre o rendimento dos trabalhadores, o imposto sobre o consumo aumentou, o imposto sobre lucros das empresas diminuiu, e estes dados são inegáveis e são tendências verificadas ao longo do ano que é impossível neste momento negar, porque já temos 8 meses de execução orçamental. E isto comprova que, de acordo com a política que o Governo tem vindo a executar, no final deste ano teremos uma coleta de IRC menor que a do ano passado e teremos uma coleta de IRS e de IVA superior à do ano passado. E é isto que justifica o aumento da receita fiscal. O saque fiscal dirigido contra os rendimentos dos trabalhadores e das famílias, o aumento do IRS e do IVA e, ao mesmo tempo, a redução do imposto sobre os lucros das empresas. Feita esta desagregação, que é importante, a conclusão que nós temos que tirar, Sr. Secretário de Estado, com a qual poderá discordar, é que isto ilustra perfeitamente a natureza da política do Governo: expoliar os rendimentos dos trabalhadores e transferir riqueza do trabalho para o capital. Talvez tenha outra explicação para estes gráficos tão elucidativos de desagregação dos diferentes impostos. IRC diminui, IRS e IVA aumentam, e de que maneira? A nossa explicação é que o Governo tem uma política que visa a transferência de riqueza do trabalho para o capital, e isso ainda é comprovado pelo facto do IRC, nos 8 primeiros meses deste ano, representar apenas 30,3% da receita arrecadada de IRS. E lembro aqui que em 2008, por exemplo, olhando para esse ano, 2008 a 2007, não tenho bem presente, olhando para esse ano, o valor era de 60%. Há apenas meia dúzia de anos, o IRC cobrado representava 60% do IRS, enquanto hoje, nos 8 primeiros meses do ano, representava apenas 30,3%. Ou seja, um aumento do peso relativo, sobrecarregando mais o IRS, o Imposto sobre o Rendimento dos Trabalhadores, e aliviando o IRC, o Imposto sobre Lucros das Empresas. E estes dados poderão ser comparados. Talvez o Sr. Secretário de Estado, na próxima audição, possa trazer um gráfico, a evolução temporal da variação do peso relativo destes dois impostos. E poderá então comprovar que ao longo dos anos estes números variaram, mas eram no passado o dobro do que são atualmente. E isto, obviamente, também sustenta a nossa posição de que este Governo tem uma política dirigida à transferência de riqueza do trabalho para o capital. Relativamente aos juros e encargos com os juros da dívida pública, da dívida direta do Estado, aumentaram relativamente a 2013. Nem o Sr. Secretário de Estado nega isto. No gráfico que mostrou, tinha os valores até agosto de 2014, e depois tinha previsões até dezembro de 2014. E mesmo nessas previsões, o valor final é superior ao do ano passado. Não haja dúvidas sobre isto. E este ano o Estado português vai pagar mais de juros e encargos com a dívida direta do Estado do que pagou em 2013. Mas cingimos àquilo que vem no documento que foi distribuído sobre o orçamental. Em agosto de 2013, tinham sido pagos 4.120 milhões de euros de juros e encargos da dívida direta do Estado.
Em 2014, em agosto, já tinham sido 4.574 milhões de euros, ou seja, mais 450 milhões de euros que foram pagos até agosto deste ano, relativo ao ano passado. Estes números poderão variar, obviamente, até dezembro. Estaremos aqui em dezembro para discutir esses números, mas um facto inegável é que até ao momento aumentou 452 milhões de euros e que, de acordo com o próprio Sr. Secretário de Estado, no final do ano serão mais do que do ano passado. Ou seja, os juros e os encargos com a dívida pública estão a aumentar de ano para ano e atingirão este ano máximos históricos e não mínimos históricos. O Sr. Deputado do PSD dirá. Claro que poderá dizer, como têm dito, vou terminar, Sr. Presidente, como têm dito todos os governantes deste e de anteriores governos, que no futuro a trajetória será descendente. Mas o que nós temos visto é que nunca isso aconteceu e de ano para ano os juros aumentam sempre e a conclusão, a dívida é insustentável e tem que ser renegociada como o PCP tem proposto. Muito obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente, mas também houve aqui muita interferência da bancada do PSD e do CDS incomodados com os dados que são colocados sobre a mesa. Muito obrigado.